irrecuperável sempre vai ser... Mas aí vamos lá. Você tem psicopata leve, moderado e grave, Tá. tá? Eu tô falando dos graves, assim. Você tá falando que, graças a Deus, não chega nem 1%. O serial killer, o Ted Bundy, o maníaco do parque, vamos botar aí tudo que você quiser, tá? Esses, nada até hoje conseguiu conectar. Para você ter uma ideia, os psicopatas graves na cadeia, eles florescem. Isso que eu ia falar, porque a cadeia não é nenhum castigo pra eles. De jeito nenhum, eles fazem um escritório lá dentro. E toda vez que tem uma rebelião, você lembra? Hoje em dia não tem muito. Na década de 90, início da década desse século, tinha umas rebeliões, aí vinha a televisão, aí botavam uns presos pendurados ao contrário, assim. Aqueles pendurados eram os recuperáveis. Isso sempre que me deixou muito chateada. Porque o sistema prisional no mundo, tá? Ele tem 75% de não psicopatas. Os psicopatas são 25% a 15%, dependendo, uma média. Vamos botar 20%. Tá. O que significa isso? Que se a gente separasse os psicopatas dos não psicopatas no sistema prisional, a gente estaria recuperando de fato 80% daqueles que são recuperáveis. Então não é nada saudável, não é nada indicado colocar um psicopata dentro de um presídio comum. Não! Ele vai absurdo, ele vai florescer, fazer, né? ele vai florescer e ele vai usar aqueles melhores que seriam recuperáveis e poderiam ser porque não tem perversidade. São aqueles que, cara, fizeram coisa errada, fizeram, mas são recuperáveis. O que acontece? Eles chegam lá, estabelecem uma lei, né? Porque eles não têm nada. Se eles tiverem que cortar a cabeça de alguém, tirar aquilo, para eles dá gozo. Que isso, mano? Sim, o psicopata ele não tem prazer sexual como nós temos, gente. É diferente. O prazer está na perversidade. Ted Bundy, né, que você falou. Eu fiquei fascinado no caso dele. O Ted Assisti Bundy, filme, documentário, exatamente. tudo. O Ted Bundy, o que ele dizia? E todos são megalomaníacos, né? Ele dizia assim: eu sou Deus. Porque na hora que eu estou lá matando, estuprando e levando a pessoa ao desespero, é a mim que elas clamam para ficar vivo. Eu decido a hora que cada um vai morrer. Isso é Deus. Ele dizia isso. Se lembra? Eu gostava de olhar o olhar da pessoa. Não, e ver o olhar de desespero. Então, isso é psicopatia grave. Agora, você vê, tem psicopatia leve? Tem. Que é o cara, sabe o estelionatário que dá o golpe nos aposentados? Sim. Outra parada que eu nunca vou entender. Também não. Nunca vou entender alguém Os velhinhos não estão conseguindo comprar o remédio para viver. O remédio da pressão, do diabetes. E o cara vai lá e dá esse golpe. Eu nunca vou entender nenhuma pessoa que fode a vida da outra pessoa para se dar bem. Isso é psicopata? Isso é psicopata. Então você aí, ó, que fica dando golpe, que quer se aproveitar da vida dos outros, você é psicopata, tá? Por exemplo, filho da puta. Um político corrupto. Desculpa o palavreado. Não, fica tranquila. Então vai se fuder, psicopata. Exatamente. Desculpa o palavreado. Um político, um corrupto quanto mais, é um psicopata. E ele se repete. É isso que eu ia te falar. Então, existem vários psicopatas que estão no poder. Muito. Que tem cargos muito importantes. Muito. Até porque, o que eu falei, que eles buscam? Poder, status e diversão. Eles são insetos em volta da lâmpada, como dizia Cazuza. Nossa, bela frase. Voltando a falar do Ted Bundy, uma parada que me chamou a atenção foi que ele era apaixonante, né? A galera, tipo, as mulheres iam ver como que é o nome? As audiências dele, assim, Sim. tipo... Levava carta, ele tinha fã-clube. Por quê? Não, pagavam. Todo psicopata é fascinante, é sedutor. Todo. Você já viu um estelionatário que não seja simpático, Ele gente é boa? convincente. Porque ele olha pra você, uma pessoa fria, ele não olha pra você com empatia, pra saber quem é você. Ele olha pra saber quais são suas fraquezas. E ele vai te estudar, justamente para falar o que você quer ouvir, para poder tirar de você o que ele quer. Eu não conheço nenhum estelionatário. Eu, quando alguém chega para mim e fala, fulano é sensacional, é unanimidade, eu falo, eu boto meu pé atrás. Porque não tem unanimidade, gente.
Porque assim, até música, você pode amar uma música, falar, não gosto dessa, eu vou respeitar. Mas não dá para ter unanimidade. Cara, isso é muito louco. Mas eu vou entrar no assunto agora bem pesado. Mas Síndrome ele era de bem Estocolmo. sedutor. Olha, ele era bem sedutor e tem uma coisa. O Ted Bundy Estocolmo. teve uma coisa histórica, que foi o seguinte, ele pegou o auge, ele também teve um momento ali que juntou. Foi quando, pela primeira vez, um julgamento foi televisionado, em rede nacional nos Estados Unidos. Não tinha televisão. Ele pegou ali. E quando ele sacou isso, ele falou, agora eu vou falar para o país. Ele tava rindo pras sabia. câmeras. Ele sabia, ele dava sabia close, se então, né? posicionar. E ele, por que ele largou todos os advogados? Porque as mulheres, ele propôs uma campanha, dinheiro, cara. Esse cara, várias vezes ele fugiu, né? Uhum. Ele tinha dinheiro, as mulheres depositavam para ele poder contratar novos advogados que ele não contratava, ele usava na fuga. Que isso, mano. Que Isso não bagulho fica louco, claro né? no Não. documentário, mas ocorreu isso. Milhões de dólares foram arrecadados. e por que ele- Milhões? Caralho, milhões eu não sabia Tanto que era ele grande. fugiu muitas vezes e ficava desaparecido. Aí daqui a pouco era capturado. E dispensava os advogados. Ele ia dispensar para quê? E ele fez o show. Ele fez um Fez. show. Ninguém acreditava que ele era aquela pessoa. Que louco, mano. Que loucura é essa? Mas eu quero saber, assim, o porquê o psicopata, ele comete também vícios, ele tem um padrão. Ele se repete. Ele se repete, tipo, Tá. o Ted Bundy era a mulher de carro, não Isso. sei o que, ele encontrava em determinado lugar e Isso. era sempre um tipo de mulher específica. O maníaco do parque era no parque. Isso. Tem esse lance, né? Por Tinha um lance, quê? tinha o cara bandido da luz vermelha, é sempre com a luz Isso, vermelha. Isso. Pra ser Esses os mais identificado, graves. Ele gosta de É falar, uma "Lá fui eu", assinatura, é uma assinatura. Mas por que ele repete? A assinatura aí, cada um vai dar a assinatura que quiser. A memória humana, ela tem um componente afetivo muito grande. Por isso que a gente lembra de coisas muito boas ou coisas muito ruins. E a maioria das coisas a gente se perde. Então, a memória humana precisa de sentimento para ser fixada. Como eles não têm esse afeto, o que acontece? Eles cometem o mesmo erro sem o menor constrangimento. Por exemplo, você faz uma merda, desculpa. Você faz uma coisa errada. Pode falar, Tá? pode falar. Você Pode, faz uma liberar. coisa errada. E aí você, na próxima vez, você fala, pô, não vou cometer esse gafo de novo, não vou dar esse mole de novo. Vacilei. Por quê? Porque você não é psicopata. Se você é psicopata, você repete as mesmas coisas, porque ele não sentiu culpa. Ele não tem constrangimento.